Seja linda e abençoada. Hoje nós vamos falar de comunhão. Repita comigo assim: comunhão. Comunhão. Nós vamos entender um pouco. Pastor, é profético, porque o dia que eu vim aqui no aniversário, o Senhor falou: vai lá, dá um beijinho na flor lá. E eu falei sobre isso. Estivemos juntos lá na nossa conferência, né? O pastor, a pastora, e também eu ministrei sobre isso. E Deus preparou esse momento para nós tratarmos desse assunto, comunhão. Eu creio muito, meus queridos, num ambiente profético. Eu creio muito por esses dias que o Senhor quer falar com pessoas que têm um ouvido desagravado, pessoas que estão sensíveis à voz dEle. Porque existe tanto barulho no mundo, tanto barulho para nos enganar, para nos confundir, mas aqueles que estiverem sensíveis à voz do Espírito, esses vão ouvir aquilo que Deus está comunicando e vão se movimentar da forma correta. Porque o inimigo tem enganado muitas pessoas para que elas venham se movimentar da forma errada. Mas aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, aqueles que estão sensíveis, aqueles que entendem o ambiente profético, e essa casa é um ambiente profético, vão entender a direção que Deus tem dado, Deus tem comunicado. Amém? Nós vamos falar sobre comunhão essa noite. Está lá, Atos 2, e o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Repita comigo assim: tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mister, né? Segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor. Repita comigo assim: acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Glória a Deus. Meus queridos, quando nós falamos de comunhão, isso é algo que nós precisamos ter um discernimento maior, precisamos ter uma visão ampliada do que é comunhão. E essa passagem da igreja primitiva, no capítulo 2, no início do capítulo 2, fala daquele mover que teve do Espírito, né? Foram batizados e falavam em novas línguas e anunciaram o reino de Deus, e tinha ali pessoas de várias regiões do mundo, pessoas da Macedônia, da Arábia, do Egito, judeus de vários lugares. Então aquele grande mover que teve ali do ato de Pentecostes, o Espírito de Deus sendo derramado sobre os apóstolos, e eles comunicando o reino de Deus, teve um grande mover, e a igreja continua, a igreja começa a agir, a igreja começa a anunciar o reino de Deus, a igreja começa a avançar. E nesse versículo 42 em diante, fala algumas características da igreja primitiva, aquela igreja que agrada ao Senhor, e nós temos que ter essas características, e fala da comunhão. E a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum, meu pastor. E uma das características da comunhão é ter algo em comum, né? Você conseguir colocar isso, está ali, ó. Comunhão é ter algo em comum. Quando eu tenho algo em comum com o meu irmão, eu tenho comunhão com ele, porque aquilo ali nos une. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Isso é profundo, isso é poderoso, porque eles tinham a mesma linguagem, eles tinham o mesmo espírito, a mesma fé, eles tinham a mesma forma de se vestir, eles tinham a mesma forma de se comunicar, eles tinham a mesma forma de se movimentar. É isso que o Senhor quer para os nossos dias. Uma igreja em comunhão é uma igreja que fala a mesma língua, é uma igreja que adora o mesmo Deus, é uma igreja que se posiciona em obediência, é uma igreja que só de olhar para o outro já sabe o que está acontecendo, já discerne as coisas. Eles tinham tudo em comum: linguagem, propósito, comportamento. Então nós que servimos ao Senhor, nós que fazemos parte do reino de Deus, temos que entender profundamente isso. Eu não posso ter uma visão e o meu irmão ter uma outra visão, aí existe ali uma divisão. Cada um tem uma visão, cada um está olhando. Não, nós temos que olhar para o mesmo lado, nós temos que olhar para a cruz, nós temos que olhar para Cristo. Eu não posso ter um propósito e o meu irmão ter outro propósito. Eu não posso querer atingir uma meta e o meu irmão querer atingir outra meta. A igreja em comunhão, ela é uma igreja em unidade.
em unidade. Eu sempre cito o exemplo do purê de batata. Se você pegar um saco de batata, tá ali um saco de batata, elas estão unidas. Mas se você abrir aquele saco, tirar uma por uma e colocar separado, você separou todas elas. Agora se você pegar e cozinhar elas, descascar, amassar e colocar tudo junto, aí já era, irmão, aí não separa mais. Ali há uma unidade, ali é uma comunhão, é a mesma coisa. Então quando eu olho para vocês aqui, eu vejo algo, eu vejo uma unidade no corpo de Cristo. E comunhão tem a ver com isso, falar a mesma língua. Vocês têm que falar a mesma língua. O que o Senhor tem falado para vocês esses dias? O que o Senhor tem direcionado através da vida do pastor, da pastora, da liderança, através daquilo, da visão da igreja que o Senhor tem, o que Deus tem falado para vocês, vocês têm que estar na mesma linguagem, no mesmo propósito, na mesma unidade, porque a Bíblia diz, Salmo 133, que o Senhor ordena a bênção onde há união, na unidade. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. E aí quando fala que vai descendo, pastor, e vem sobre as vestes, está falando de um processo, está falando de uma caminhada, está falando de uma movimentação. Esse óleo que desce, nós temos que crer naquilo que Deus tem comunicado nos nossos dias. Deus tem algo poderoso para essa igreja. Eu não sou o primeiro a falar isso, muitos outros que vieram aqui falaram. Agora o que nós vamos fazer com essa direção que Ele tem dado? Qual tem sido o nosso posicionamento? Porque existe uma direção, existe uma palavra liberada, você já sabe qual é. Agora o meu papel como igreja, como corpo de Cristo, o que eu vou fazer com essa palavra que foi liberada sobre a minha vida? Eu vou ser um mero espectador? Ou eu vou fazer parte desse mover? Ou eu vou estar em comunhão com a minha igreja? Ou eu vou estar na mesma linguagem que ele, na mesma visão, no mesmo posicionamento, na mesma postura? Porque Deus vai ordenar a bênção. Porque ali a unidade. Comunhão é ter algo em comum. Repita comigo assim: comunhão é ter algo em comum. Ou seja, ter tudo em comum, como está na palavra. Ter tudo em comum, irmão. Aqueles discípulos tinham tudo em comum. Pedro foi denunciado pelas suas características. Ele negou a Jesus, ele estava num certo lugar, falou: você é como um deles, você fala como um deles, você se veste como um deles. Meus queridos, quando nós estamos em comunhão, não tem nem como esconder. Você pode chegar no lugar que for, vão olhar para você e falar: você é crente, né, irmão? Você é crente, né, irmã? Porque é o brilho do Espírito Santo que nos denuncia. Por isso que nós temos que estar na mesma comunhão. Porque existem várias situações, o inimigo tem trabalhado fortemente para tirar a comunhão da igreja, para trazer divisão, dissensão, confusão, contenda. Mas nós repreendemos toda contenda em nome de Jesus. Porque por esses dias, nesse tempo, a comunhão da igreja primitiva, a comunhão que Deus quer, aquela comunhão que tem a ver com uma linguagem, uma unidade, um comportamento, o mesmo espírito, a mesma fé, é essa comunhão que vai reinar sobre essa casa. É essa comunhão. Comunhão também, nós temos que ter comunhão na vertical, nossa vida com Deus, e na horizontal com os irmãos. Comunhão na vertical e na horizontal. Meus queridos, nós não conseguimos fazer nada. Você não consegue pegar um prego e pregar numa madeira se você não tiver firmado em Cristo Jesus. Nada prospera. Por isso que nós temos que ter essa comunhão na vertical. Eu e você, nós fomos criados para se relacionar com Cristo. Existe uma frase que eu tenho o costume de falar: a vida só vale a pena ser vivida se for vivida para Cristo. Se você vivemos para ter uma carreira maravilhosa, se eu e você nós formos viver em prol dos meus diplomas, de ter uma conta bancária poderosa, se eu e você for viver em prol do nosso filho só, você já está idolatrando ele, você já está tirando Deus do centro. A nossa vida, ela tem que ser vivida na vertical e na horizontal, porque se eu tenho uma comunhão com o Senhor, uma vida de intimidade, devoção, entrega, como o pastor estava falando aqui com meus devocionais, leitura da palavra, oração, uma vida intensa, lutando, guerreando contra o pecado, aí eu vou conseguir fazer tudo, me relacionar bem aqui na horizontal.
Eu vou conseguir ser o melhor pai, melhor esposo, a melhor esposa, a melhor mãe. Eu vou conseguir ser o melhor profissional, o melhor funcionário, o melhor patrão. Eu vou conseguir ser o melhor cidadão. Porque existe uma comunhão, existe uma vida devota ao Senhor. E foi para isso que eu e você fomos criados. Comunhão na vertical, comunhão na horizontal. Porque se eu não tenho comunhão, coloca para mim por favor 1 João, a carta de 1 João capítulo 1, eu vou ler o versículo 6 e 7, para nós entendermos um pouco o que a palavra de Deus diz sobre esse aspecto. 1 João, achei aqui, 1 João 1, o 6 e o 7 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, na horizontal, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e temos comunhão com o Senhor, na vertical. Então a nossa comunhão, como igreja, como corpo de Cristo, ela tem a ver com essa comunhão eu e Deus. Porque não adianta, se eu não tenho uma comunhão com Deus, não adianta você ter uma comunhão com os irmãos, é algo falso. Porque o que nos conecta, o que nos faz ser igreja, é essa comunhão com o Pai. É através do sacrifício da cruz, é através de Cristo Jesus, que eu sou reconectado com Deus e com a igreja. Então nós devemos entender muito sobre isso, nós devemos, por esses dias, nas nossas vidas, mergulhar na palavra, irmão, mergulhar nessa palavra. Porque muitas coisas têm vindo para roubar nossa atenção, o nosso tempo, o nosso foco. Redes sociais, tudo, muitas coisas têm vindo para nos distrair dessa comunhão. Nós vamos ter que determinar, nós vamos ter que priorizar, nós vamos ter que levar a nossa vida com Deus, o nosso devocional, nossa leitura bíblica, a nossa oração, a nossa entrega, a nossa adoração, nós vamos ter que levar com primazia, vamos ter que ser determinados, assim como Daniel foi, quando foi levado para o cativeiro da Babilônia. O rei falou: vem. O dispenseiro do rei lá falou: Daniel, você vai comer lá no palácio do rei, a melhor comida. Ele falou: não. Aquilo ali veio para tirar ele do foco, tirar ele do propósito. Mas ele foi determinado. A Bíblia fala em algumas versões: e Daniel determinou no seu coração não pecar contra o Senhor. Nós vamos ter que determinar no nosso coração muitas vezes: eu não quero isso, porque isso vai me afastar de Deus. Nós vamos ter que determinar muitas vezes. Vão chegar coisas na nossa frente que nós vamos ter que recusar, e pessoas vão falar: mas isso é loucura que você está fazendo, todo mundo quer isso. Mas aquilo ali vai tirar nós do foco, e nós vamos ter que recusar. Mas só vão recusar aqueles que estiverem sensíveis, porque aqueles que estiverem distante, distraído, vão abraçar com as 10, irmão, e aí vai estar comprometendo a sua vida espiritual. Que nós venhamos ter discernimento, e o discernimento vem através da comunhão na vertical com o Senhor. Que aí eu vou ter discernimento das coisas, vou saber discernir o tempo e o modo, pastor. E aí eu vou saber caminhar em comunhão com os meus irmãos. Eu vejo muitos jovens aqui, eu me alegro demais. É a próxima geração, pastor, que vai fazer muito mais que nós. Os profetas do Senhor, as missionárias, pastoras, pastores, são vocês. Agora vocês vão ter que ter comunhão com Deus. Isso vai ter que ser a coisa mais importante da vida de vocês. Muitos aí querem ser jogador, querem ser isso, aquilo. Que vocês alcancem, conquistem. Que vocês, sabe, que Deus prepare para vocês grandes cargos dessa nação. Mas não esqueça de uma coisa: a comunhão de vocês com Deus é aquilo que é principal. Daniel era um governador na Babilônia, mas não deixava de orar 3 vezes ao dia. Você acha que um governador não tem muitos afazeres? Cuidava de várias províncias, é trampo o dia inteiro, papelada, libera isso, assina aquilo e tal, isso e aquilo, reunião. Só que orava 3 vezes ao dia, um coração determinado para Deus. Todos nós, porque se nós deixarmos, nós somos levados pelos afazeres, pelas distrações, pelas redes sociais, e a gente passa um dia inteiro, não falou com o Senhor e vai dormir, e vem o outro dia a mesma coisa. Que nós venhamos determinar a nossa vida de intimidade com Deus, comunhão na vertical e na horizontal. Coloca para mim a próxima
A comunhão nos fortalece. Queria que você colocasse 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou estar lendo o versículo 11. Comunhão, meus queridos. 1 Tessalonicenses, vê se eu acho aqui. Glória a Deus. Colocou. Aleluias. Foi lá, pastor? Glória a Deus. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É o 1 Tessalonicenses 11. E rogamos, irmãos, que reconheceis que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. Tá bom, é o 11 que está falando que nós venhamos exortar uns aos outros e edificar, construir. Construção tem a ver com algo firmado, base. Construção tem a ver com algo que é forte, é firme. E nós temos que edificar. A comunhão tem a ver com um irmão edificar o outro. O pastor está aqui, a pastora, a liderança para edificar a igreja de Cristo. E o irmão tem que, a Bíblia diz que, né, um afia o outro. Nós temos que, a comunhão tem a ver com edificar uns aos outros. Vocês fazem curso na semana, né, pastor? O senhor está dando curso, discipulado, né? Curso de liderança. E isso é uma forma de edificar, irmão. Se você ainda não se inscreveu no curso, você está perdendo tempo, meu irmão. Porque o Senhor te chamou para edificar outras vidas, mas primeiro você precisa passar pelo processo de edificação na sua comunidade. Edificando uns aos outros. Comunhão tem a ver com isso. Comunhão tem a ver com uma igreja que se preocupa com o reino de Deus, que se preocupa com essas pessoas que estão distante do Senhor. Uma igreja que tem projeto, uma igreja que tem uma visão, uma igreja que tem discipulado. Comunhão tem a ver com isso. Uma igreja que se preocupa. Eu não estou aqui para sentir a presença de Deus somente, voltar para minha casa feliz, cada um com seus problemas. Eu já estou indo voltando mais leve. Não, irmão. Nós fomos chamados para edificar. Nós fomos chamados para transformar vidas. Nós fomos chamados para levar o reino de Deus a toda criatura. Existe uma comissão sobre as nossas vidas. Mas o que eu vou fazer com essa comissão que existe? O que eu vou fazer? Será que eu vou ser um mero ouvinte? Toda vez vem para a igreja para voltar mais leve. Meus queridos, o Senhor tem chamado, tem levantado uma igreja que é comprometida com o reino de Deus, que se importa com as pessoas. Quanto tempo, talvez nós não temos chorado pelas vidas. Se faz muito tempo, irmão, que você não derrama uma lágrima por alguém, por um perdido, por um pecador. Talvez nós estamos tendo que rever algo. Nós devemos rever o nosso ministério. É tempo de levantar, de se levantar um povo compromissado com o reino. E um povo compromissado com o reino, um povo que edifica um ao outro, um povo forte. É aquele povo que tem um curso, que hora que é, que dia que é, eu estou lá, pastor. Tem a casa de Cristo, que dia que é, que horário que é, eu estou lá, pastor. Tem isso, tem aquilo, tem esse evento, tem esse desafio, conta comigo, pastor, porque eu me importo com o reino de Deus. Eu me importo com as vidas. Porque um dia se importaram comigo e eu fui alcançado por esse evangelho, por essa cruz, por esse amor por Cristo. Porque pessoas se importaram, pessoas vieram até mim. Nós temos que ir até as pessoas, meu querido. Essa igreja que Jesus quer é uma igreja movimentada, apaixonada, como esses homens aqui. Eles vendiam tudo, a palavra diz lá em Atos 2, que eles vendiam tudo e jogavam aos pés dos discípulos. O reino de Deus não é marxista não, isso aí não está falando de marxismo não, de socialismo não, irmão. Isso aí está falando de equidade, é diferente. Marxismo é uma coisa, equidade é outra. Eles vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos discípulos, e os discípulos distribuíam segundo a necessidade de cada um. Não é que todo mundo ia viver igual. Aquele que deu mais, que contribuiu com mais, ele vai ser ajudado. Eles vendiam as propriedades. Então um cara às vezes tinha 5 propriedades, ele vendia 1, 2, discípulo, ajuda as pessoas. E ali os discípulos distribuíam. Aquele ali já tem muito, então ele não precisa de muito. Ele precisa de um pouco para ele continuar se mantendo, continuar prosperando. Aquele ali tem pouquinho, ele precisa de muito. Aquele ali tem mais ou menos, então vamos ajudar ele com mais ou menos, que aquele mais ou menos que ele tem, com o outro mais ou menos que a gente ajudou, vai virar uma quantidade legal. Isso é equidade, justiça de Deus.
Porque o que o mundo diz? O que as ideologias diz? Todo mundo tem que nivelar por baixo. Todo mundo tem que estar, né? Desculpa o perdão da palavra, mas lascado. Falar igual minha mãe nordestina, paraibana. Não é isso que Deus quer, não, irmão. Deus, ele é equidade, é justiça. Segundo a necessidade de cada um, diz a palavra. Então aquele que não tinha necessidade, não precisava, mas aquele que tinha, precisava e era ajudado. É um reino de equidade. Nós temos que entender sobre isso. Porque às vezes a gente é levado por uma ideologia, por que para eu mostrar que eu sou humilde, eu tenho que andar caindo aos pedaços. Quem disse isso? Onde que a Bíblia diz isso? Porque tem muita gente que está andando com uma roupa simplesinha, mas é orgulhoso. E tem muita gente andando com um terno de $10 mil, mas é humilde. E vice-versa. Não tem a ver com isso não. Não tem a ver com o que você veste, com o que é conta bancária. Tem a ver com se você entende. Se você se submete a Cristo, a palavra, se o seu coração é voltado para a direção que o Senhor tem dado, se você é manso e humilde de coração para entender o que o Senhor tem pedido, se você obedece a palavra, tem a ver com isso. Porque às vezes um milionário pode obedecer o Senhor e aquele mais simples não obedece, e o mais simples pode obedecer o Senhor e o milionário não tem a ver com a quantidade, irmãos. Mas tem a ver com se eu escuto e me submeto e obedeço aquilo que Deus está falando. É tempo de ouvir a voz do Senhor. Senão nós vamos ser levados pelas distrações, nós vamos ser enganados. Mas aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que têm discernimento espiritual, não serão confundidos e nem enganados. Porque eles são conduzidos pelo Espírito Santo. Uma igreja fortalecida na comunhão é uma igreja que ouve a voz do Espírito. Que nós venhamos buscar ao Senhor. Eu estou muito feliz. Numa quinta-feira, a igreja, casa cheia. É isso, meus queridos. É isso. As pessoas têm preferido ficar em casa, ligar a TV e assistir. Tem igreja que transmite, eu vou assistir. Mas nós temos que estar aqui na casa do Senhor, adorando, glorificando, exaltando, oferecendo o nosso culto racional, fazendo com que o nosso louvor suba como um perfume suave diante do Senhor. Ah, meus queridos, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo pregar a palavra, eu sou apaixonado por Cristo, porque eu sou um pecador, eu necessito de todo dia estar na casa do Senhor, para que todo dia eu possa ser transformado, eu possa ser mudado, o Senhor venha tirar tudo de mim que tem a ver com a terra, e venha colocar no meu coração aquilo que tem a ver com a eternidade, com o céu. Eu dependo do Senhor Jesus, eu preciso dEle, eu sou dependente dEle, assim como eu dependo do ar para respirar. Por isso eu vou na casa do Senhor buscar. Tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Nós temos que estar aqui, é quinta, é domingo, é no discipulado. A gente vivia para lá e para cá. Na época distante de Deus, a gente não media esforço para ir para uma festa, para ir para um jogo, né, Robão? Qualquer lugar nós ia, entrava dentro do ônibus, dentro de um caminhão, dava um jeito e a gente ia, né, pastor? Não saía daquele bilu, sangue de Jesus tem poder. Ia e comprava o uísque caro. Rapaz, eu não sei como que o inimigo é sujo, que aparecia dinheiro assim que, rapaz, e aí o cara bebia, usava droga. Agora que eu conheci a Cristo, eu vou ter uma passividade, irmão. Eu sou agressivo no mundo espiritual. Eu quero orar, eu quero buscar a Deus, eu quero estar no culto, eu quero adorar. Eu não sei, mas alguma coisa para Deus eu quero fazer, irmão. Uma igreja em comunhão, uma igreja que tem esse pensamento, alguma coisa para o Senhor eu vou fazer. Eu não sei pregar, mas você sabe servir aqui, ó. Eu não sei, mas você sabe mexer na mesa de som. Eu não sei isso, mas você sabe tocar. Alguma coisa tem para você fazer. Alguma coisa Deus te chamou. Alguma coisa Deus vai te capacitar. Mas queira ser usado por Deus, irmão. Uma igreja de comunhão tem a ver com isso. A comunhão nos fortalece, um fortalece o outro. O Senhor me fortalece, pastor, eu fortaleço o Senhor. Um fortalece o outro. Fala para o irmão que está do seu lado, eu te fortaleço, você me fortalece. Essa é uma igreja em comunhão, irmão. A comunhão me prepara para a missão. Repita comigo assim: a comunhão me prepara para a missão. Quando eu faço parte dessa comunhão,
que um fortalece o outro, que eu faço parte do corpo, eu faço parte da comunidade, do dia a dia da igreja, dos cursos, das atividades que tem. Isso sinaliza que eu sou uma igreja em comunhão, fortalecida na palavra, né? Todo dia, como tu fala aqui no partir do pão e nas orações, está falando disso, do dia a dia. Eu estou sendo habilitado para uma missão. Existe uma comissão sobre a igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para a igreja, tá, gente? Isso é para aqueles que creem em Jesus Cristo, não para pastores, líderes e apóstolos. E isso é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem crê no sacrifício da cruz, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, é para todos. Existe uma comissão para todos. E se eu entendo essa comunhão de estar ligado, de estar junto, essa missão é minha. Bate no peito assim e fala: essa missão é minha. Essa missão é minha. Essa missão é nossa, meus queridos. A missão de pregar o evangelho de Jesus Cristo, de falar do Senhor, de falar do Messias, do Filho de Deus, aquele que se sacrificou pela humanidade, ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. E por causa dele nós temos a opção da salvação, da vida eterna. Nós temos que anunciar esse Cristo, nós temos que anunciar esse reino. Por muitos anos, pastor, eu fui da Mancha Verde. Eu viajava o Brasil atrás do Palmeiras, cantando, fumando maconha, cheirando, fazendo um monte de coisa por causa de um time. Aí eu fui encontrado, eu fui achado, eu fui alcançado pelo sacrifício da cruz. Eu conheci Jesus, e é aquilo que há de mais precioso, mais perfeito, mais lindo, mais poderoso, aquilo que há de mais eterno, aquilo que há de mais soberano, mais abundante na humanidade, na história. Eu conheci Jesus.